Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Resenha COP. É um programa aqui do Sistema OACB do Rio de Janeiro e hoje a gente está aqui com convidados especiais da EZECOP, que é uma cooperativa de profissionais docentes aqui do estado do Rio de Janeiro, criada em 2019. Estou aqui com a Júlia, que é da Comunicação Social. Eu sou Bruno Oliveira, coordenador de Comunicação e Promoção Social do SESCOP. E os nossos convidados ilustres aqui, a Priscila Almeida, ela é pedagoga, mestre em administração com MBA em gerenciamento de projetos e MBA em gestão de pessoas e recursos humanos. A Priscila também atuou por mais de 10 anos na gestão acadêmica de cursos de pós-graduação do IBMEC, gente. E atualmente é diretora-presidente da EZECOP, que é uma cooperativa, formada por docentes e pesquisadores das principais escolas de negócios do país. Júlia, com você. E nós também estamos aqui com o Felipe, Felipe Pires é doutorando em marketing, mestre em economia e engenheiro de produção, especialista em gestão financeira e avaliação de empresas. Possui experiência em estruturar modelos de negócios com enfoque em tecnologia disruptiva. É consultor com mais de 12 anos de experiência no mercado de capitais. É professor de finanças em cursos de pós-graduação, extensão e in company, em diversas instituições de ponta em educação executiva. Atualmente, o Felipe é diretor de pós-graduação no Unianchieta e diretor acadêmico na EZECOP. Pessoal, um prazer ter vocês aqui conosco, sejam bem-vindos. E eu tenho que começar perguntando, como nasceu a EZECOP? Bom, gente, primeiro agradecer o convite. Então, Júlia, a EZECOP ela nasce nos corredores de uma grande universidade, de um grande centro universitário. Então, nos idos de 2019, eu estava como coordenador de finanças do IBMEC Rio e numa conversa informal eu fui apresentado ao modelo de cooperativismo e principalmente uma dor dos dirigentes de cooperativa que não conseguiam muitas vezes a chancela dessas grandes universidades para montarem cursos específicos para suas demandas. Então, sou um executivo de cooperativa, sou um dirigente de cooperativa, quero me formar, o que eu tinha era produto de prateleira de grandes universidades que iam tocar, obviamente, por mais que fossem bons produtos ou excelentes produtos, mas eles não abarcavam a realidade e muitas vezes idiosincrática de um dirigente cooperativa. E na época, isso me chamou a atenção, porque na minha cabeça as universidades estavam olhando todos os mercados e o cooperativismo me parecia um mercado muito promissor. E falei, vamos, eu como coordenador de uma grande universidade, falei, olha, deixa eu correr atrás aqui, deixa eu ver se realmente a gente não consegue avançar. E realmente eu constatei isso, não havia interesse em customizar programas por parte dessas grandes escolas. Claro que, se você olhar num plano nacional, você tem sim algumas escolas executivas, universidades, centros universitários que possuem graduação, até pós-graduação na área, mas são muito poucas. E aí tem um outro detalhe, que esse foi o ponto. Geralmente, essas universidades acabam utilizando o próprio corpo docente já existente na universidade para ministrar, para que esse corpo docente venha ministrar aula também sobre cooperativismo. Então, parte relevante desse corpo docente, quando conhece o cooperativismo, ou conhece como consultor, ou conhece somente na teoria. E aí a EZECOP ela nasce exatamente baseada nessa dor e com a proposta de uma solução, nos tornarmos cooperativistas. Então nós levamos alguns anos para chegar à maturidade que hoje nós temos, de poder ensinar dentro de sala de aula, inclusive o que a gente pratica como dirigente de cooperativa. E aí, obviamente, que a troca, uma sala de aula de alta performance, ela é feita por troca. O professor ele é muito mais um mentor, um tutor, ele tem obviamente a base teórica, ele tem ali os cases práticos, mas 80% da qualidade dessa sala de aula ela é feita pela troca do aluno, entre alunos e do aluno com o professor e enfim, demais convidados. Então essa troca acelerou muito a maturidade também da EZECOP.
Então, hoje, quando nós falamos que temos 60 cooperados, né, todos eles já com sua carreira consolidada fora do cooperativismo, mas que ao adentrar no cooperativismo tiveram que aprender do zero, essa é a verdade. Óbvio que de forma muito acelerada. Então, esse é o diferencial. A Execop ela nasce para não só incluir dentro do cooperativismo um portfólio de formação de executivos, mas principalmente formação de executivos de cooperativas por executivos de cooperativas. Essa é a diferença. O mais legal aqui, que o nome da Execop, né? Cooperativa de Trabalho de Pesquisadores e Docentes em Governança e Educação Executiva Cooperativista. Vai muito do que você está falando aqui, né, Felipe? E você foi o primeiro presidente. Foi de 2019, ano da constituição da cooperativa, até o início desse ano, que agora passou para a Priscila, né, esse cargo aí de presidente. Que desafio, hein, Priscila? Muito grande. Eu sou filha da Execop, eu vim como analista, comecei participando dos projetos e hoje estou como presidente, sendo a primeira mulher, o que é uma grande honra para a gente. É um desenvolvimento muito grande trazer essas lideranças femininas para o cooperativismo. E a gente batalha todo dia para isso, né? Sem dúvida. E a Execop é uma grande parceira ali do sistema OCB do Rio de Janeiro. Vocês falaram muito sobre a questão do modelo cooperativista, né? Que isso impacta de forma positiva até no trabalho de vocês. Como vocês desenvolvem o modelo com os professores, entre os professores? Porque, assim, uma coisa é ele ser um professor de uma instituição de ensino, né? Outra é ser de uma cooperativa. Como é que vocês desenvolvem todo esse papel deles, né, como cooperativistas, para poderem desempenhar, performar, né, não só na sala de aula, mas nas atividades da cooperativa? Olha, é uma luta, como eu acho que qualquer outra cooperativa, né, tem em relação ao engajamento dos seus cooperados. Eu diria assim, aliás a gente discute muito sobre isso, a gente tem 2 perfis de cooperado. Né? Então eu tenho um cooperado que ele está ali para prestar o serviço dele, né, e acredita obviamente no potencial de nós como dirigentes. Hoje eu estou superintendente comercial e financeiro, além da diretoria acadêmica, mas inclusive essa virada, né, no momento que eu saio da presidência, essa é uma virada bem estratégica, ela foi de certa forma traçada dentro de um processo muito colaborativo. Ficou muito claro, né, no final do ano passado que o perfil do cooperado médio da Execop estava muito fechado no homem de meia idade, cis, profissional do mercado executivo. Né? E a gente começou a ter outras referências, e até dentro de sala de aula, né, de alunas, né, ou mesmo alunos elencando isso. Poxa, eu só estou tendo aula com professor homem, eu só estou tendo aula com professores de meia idade, um perfil muito semelhante. Isso vem me preocupando já há um tempo, já vinha me preocupando há um tempo, porque, infelizmente, esse é o perfil médio dos corredores das principais escolas executivas. Né? O professor cabeça branca, que a gente chama. Eu diria que eu sou um menino perto desses caras. Né? Então você tem uma linha de excelentes profissionais que estão há 20, 25 anos nesse mercado. Não é um mercado muito grande, quer dizer, o professor profissional das principais escolas executivas, ele geralmente dá aula em mais de uma. Né? Então você acaba fazendo parte de um grupo realmente seleto. Né? E a Execop ela veio exatamente para quebrar isso também nesse ano. E essa tomada de decisão ela foi uma tomada de decisão coletiva. Né? A gente buscou os cooperados, a gente anunciou a chapa, eu já tinha anunciado a minha renúncia, né? Mas eu anunciei a minha escolha e busquei, obviamente, a validação junto a todos os cooperados com essa estratégia, com essa justificativa. O que nós estamos fazendo é não falar mais sobre diversidade, é realmente executar a diversidade. Então, no momento que nós escolhemos a Priscila, né, que não só é, eu diria, quem sustenta o cotidiano da Execop dentro de sala de aula, como a principal analista, como a head, né, de análise acadêmica, mas fora isso, era a nossa ponta, era a pessoa mais próxima do alunado, né, no momento que a gente elenca ela como hoje a pessoa de referência da Execop, o que nós estamos trazendo para o mercado pelo menos é essa a nossa intenção, nós realmente somos diversos. Nós realmente trabalhamos com a diversidade. Ainda não da forma como a gente deseja, porque o material humano da nossa captação ainda é pouco diverso.
mas nós estamos preocupados com isso, inclusive em formação. Então, pode acontecer para os próximos anos que parte dos nossos cooperados, novos cooperados, advenham de hoje alunos da própria Execop, que se tornam executivos, que tragam referências, obviamente, né, de vida profissional, e que a partir disso se tornem o perfil, né, que a gente espera para esse caminho de diversidade e do cooperativismo. Então, Bruno, te respondendo, não é uma tarefa fácil. Não são todas as decisões que, obviamente, a gente leva a conselho, até porque isso emperraria, né, e era colocar muitos obstáculos, muitas vezes, no cotidiano da Execop, mas decisões que elas realmente fazem sentido em termos estratégicos, né, inclusive com relação à estratégia comercial, à estratégia de produtos, todas essas são colocadas em assembleias ou reuniões, né, junto aos cooperados, e eles têm a opção de participar ou não, né, é uma opção. Fora as assembleias, obviamente, né, as reuniões ela é participativa por adesão. Esse é um modelo, eu não diria que é o único modelo, né, é um modelo que a gente veio se adaptando e que hoje entrega resultado para a Execop. A gente consegue ser ágil na tomada de decisão e, ao mesmo tempo, colaborativo, né? Outro caminho que a gente foi buscando foi ampliar o portfólio. Então, antes, o portfólio era muito dedicado a produtos que a gente já vinha testando, funcionavam e a gente colocava para rodar. Hoje, a gente está abrindo um pouco mais. Então, hoje a gente abre um caminho para que os nossos cooperados possam publicar artigos, a gente abre um caminho para que eles possam trazer cursos de curta duração, cursos livres que eles já têm em portfólio, né? Porque a própria estrutura do Execop permite que a gente faça isso hoje. Então, tudo vai do processo de maturidade. A gente foi alcançando degraus a ponto de termos uma estrutura hoje básica que permite que o cooperado possa ter mais influência sem necessariamente estar como dirigente. E o modelo da Execop, agora falando do modelo estrutural da Execop, ele é extremamente participativo, inclusive comercialmente. Quer dizer, ela nasce da participação de todos, né? Ela nasce com 12 cooperados lá em 2019, e esses 12 cooperados, eu lembro nitidamente, eu tinha uma função, o Klaus tinha outra função, o Gustavo Torres tinha outra função, então a gente foi se unindo de maneira que os cooperados pudessem, a partir das suas funções e das execuções dela, ter uma participação nos resultados, né? E isso foi desde o nascimento até hoje. Então, o modelo só foi amadurecendo. E é um modelo muito parecido com o modelo de partnership de uma startup, né? Então, vou dar um exemplo mais prático disso. Se eu sou o comercial de um determinado produto, eu tenho um FII, uma participação desse produto. Se eu, além de comercial, eu também sou coordenador, eu recebo também FII de coordenação. Se eu sou docente, eu recebo minha hora-aula de docente, obviamente nas horas que eu estou alocado. Então, todo o segmento da cadeia do produto Execop, de todos os produtos, tem a sua participação já muito bem definida. E o cooperado ele pode ficar com até 75% do negócio, se for um produto que ele vendeu, ele executou, ele coordenou e só usou a nossa estrutura, a nossa LMS, a nossa estrutura de análise, né, de conexão com o aluno, né, nossas plataformas, ele fica com até 75% do negócio. Isso é muito raro dentro do cooperativismo, né? A gente basicamente modelou muito parecido com uma startup, uma EdTech ou uma CopTech, né? Uma cooperativa que hoje vem crescendo e que a ideia, né, é que realmente a gente chegue ao patamar de ser a principal escola executiva ou de formação de executivos do Brasil. E isso aproxima o nosso cooperado. Isso faz com que ele queira estar com a gente desenvolvendo produtos e participando ativamente das nossas atividades. Então, esse modelo de negócios é fundamental para a criação e desenvolvimento da Execop. E muito transparente. Eu acho que tem uma pegada que é muito interessante. A gente nunca teve, durante esses 5 anos, e pode ser que um dia aconteça, mas nunca aconteceu, nesses 5 anos, algum nível de divergência que a gente não conseguisse resolver muito rapidamente. Porque primeiro ponto é a transparência, né? Então, essa estrutura, por exemplo, de participação em relação aos produtos, participação, eu diria, no âmbito financeiro em relação aos produtos, é algo que está em contrato, vem da adesão. Então, pode mudar? Pode, dependendo do produto, produtos tem uma variação,
né? Você tem produto com mais margem, produto com menor margem, enfim, isso tem uma pequena variação. Mas a lógica já está lá. Então, no momento que um novo cooperado, ele adere, né? Dentro do onboarding dele, a gente já tem essa estrutura muito bem descrita e bem qualificada para que ele entenda aonde ele está entrando, né? E que a participação dele é válida no momento em que ele estiver operando pela Execop. Não adianta ele ser cooperador da Execop, estar trabalhando para outros, né, produtores de conteúdo, outras universidades, e querer ter resultado dentro da Execop. Isso não vai acontecer, porque tudo é participativo. Então, o modelo da Execop é um modelo realmente cooperativista. E mais do que isso, a gente tem dentro da nossa estrutura, até de filosofia, o sexto princípio como algo completamente de guia mesmo. Então, a gente busca dentro do cooperativismo atribuir parcerias que tragam resultados também, tanto para a Execop, que a Execop possa, obviamente, né, devolver. E são vários modelos hoje que a gente roda em intercooperação. Então, como é que a gente foi aprendendo isso? Né? Eu acho que da maturidade de se desenvolver como cooperativista. A gente poderia ter montado a Execop lá em 2019, ter montado um primeiro produto, ter montado um segundo, terceiro, e rodar muito parecido com o modelo de uma universidade, né, empresa de capital. Poderia. Estaria funcionando? É possível, né? Mas dentro da filosofia do cooperativismo, a gente encontrou não só o diferencial, como um diferencial extremamente competitivo. E aí é que a chave vira. Né? Não é uma forçação. Né? A gente conhece muito bem como funciona o mercado de capitais, a gente sabe como funciona a empresa de capital. Eu já fui diretor de SA, tenho limitado há 19 anos. Então, assim, a gente conhece como fazer gestão de empresas, né? Mas o modelo cooperativa é um modelo que tem, sim, benefícios tais que sobrepõem, obviamente você operando dentro do cooperativismo, sobrepõe as qualidades de outras modelagens de empresas. Então, a gente opera como uma cooperativa. O mais legal desse modelo cooperativista, por isso que vocês estão trazendo para os cooperados, esse engajamento, esse sentimento de pertencimento. Né? A gente vê muito ali, não só em cooperativo, mas em empresas, de alguma forma, o lucro específico ali do associado, enfim, né, do acionista, especialmente na empresa. Nessa cooperativa de vocês, né, vocês disseram ali, não, se a pessoa trouxer ali o projeto, ela fica com 75% do que gerar para a cooperativa. A pessoa que está assistindo a gente ali, um professor, se interessar em participar da Execop, como é que ele faz? Né? É só chegar lá e falar, olha, me interessei, eu sou um bom professor. Como é que é, Felipe, Priscila? Não é bem assim, né? Assim, a Execop, ela nasceu, então, nos corredores dessas escolas, com um grupo muito fechado, lá em 2019. E esse grupo não cresceu de forma exponencial com o passar do tempo. Então, dentro da filosofia, o que a gente tem a gente só cresce, quer dizer, só entra um cooperado novo quando a gente não tem ninguém em casa, ninguém dentro de casa, ninguém dentro do grupo Execop, né, especialista naquele assunto. Então, vou dar um exemplo. A gente saiu de um portfólio de um produto, que era o Programa de Formação de Gestores de Cooperativas, né, o famosíssimo PFGC. Né? Então, espero que vocês estejam me vendo aí. Tem aluno do PFGC? Levanta a mão. Aluno do PFGC. Né? Então, lá em 2020, a gente criou o PFGC. O PFGC era um programa de 18 meses, com vários módulos. E depois de 18 meses, realmente, o profissional saía, né, certificado como um profissional de cooperativismo e podendo, inclusive, estar preparado para realizar algumas provas de certificação do Certicop, que era um outro produto que a gente está voltando agora, que era um selo de certificação. Né? Então, tinha certificação do executivo em finanças, cooperativistas, conselheiro de gestão de cooperativa, enfim, eram certificações bem específicas e únicas no mercado. Acontece que, de 2019 para cá, nosso portfólio aumentou, nós temos hoje 10 MBAs, mais de 40 cursos livres, 2 imersões internacionais,
Então a coisa deu uma mentoria, então a coisa deu né, fora as consultorias, enfim, é óbvio que a gente aumentou de forma exponencial o portfólio. Isso, se a gente olhar pela parte prática, também aumentaria de forma exponencial o corpo docente de cooperados do Execop. Não foi o que aconteceu. Né? Não foi proporcional assim. Então, a lógica é sempre dar a oportunidade ao cooperado. Mais uma vez, botando o modelo cooperativista como realmente, né, um modelo de frente. Pode acontecer ou a gente não ter o especialista para aquele determinado assunto, já que é um assunto novo, é um curso novo, então a gente vai correr a mercado, né? E geralmente ele é feito por indicação. Então a primeira coisa, né, para ser um cooperado da Execop é vir por indicação. E indicação é algo extremamente responsável, né? Então, e valioso. O networking vale muito. Né? Então, geralmente é uma indicação de um próprio cooperado ou de parceiros da Execop, de pessoas que a gente tem como referência. Então, a primeira coisa é de quem veio a indicação. Não, a indicação veio do Bruno, a indicação veio da Júlia. Nossa, baita indicação, legal. Vamos analisar currículo. Experiência, não só experiência docente, a gente não se preocupa tanto com experiência dentro de sala de aula. A gente se preocupa muito mais com a experiência de mercado e, principalmente, se for uma disciplina com um viés muito forte de teoria cooperativista, se ele realmente tem experiência dentro do cooperativismo. Às vezes não é. A gente tem MBAs, por exemplo, mapeamento de processo. Processo é processo em qualquer lugar. Né? Então, esse é um curso mais técnico. Então, obviamente, a gente vai ver, né, vai observar o que esse profissional tem de experiência dentro daquela área onde ele atua. O que nós queremos é experiência prática. Os cursos da Execop, sejam cursos livres, sejam os MBAs, eles têm essa característica. A sala de aula é uma sala de aula prática. Né? Que em outros termos se fala hands-on, né? Mão na massa. A gente não tem prova para começar. É sempre análise de casos reais, de cooperativas reais. Né? Então, óbvio que o profissional ele tem que ter uma base teórica, mas principalmente ele tem que ter um histórico prático daquilo que ele vai ensinar. Ele já tem que ter, é o que a gente brinca, né? Tem que ter se ferrado pelo menos uma vez em botar a teoria em prática e ver que não funciona. Esse skill é muito importante. Né? Falar, cara, se você, né, não se ferrou, tem alguma coisa errada. Entendeu? Você sempre fez, deu tudo certo, tem alguma coisa errada. Né? Então, fato é que o caminho é esse. Então, primeiro uma indicação, depois uma análise curricular e principalmente da vivência prática, e não garante que ele vai ser um cooperado, porque aí ele vai entrar em sala de aula. E aí a gente vai analisar a performance dele em sala de aula e fora da sala de aula também. Ele pode performar muito bem com os alunos, mas ser um professor, por exemplo, que não entrega o material didático antes da aula para a gente subir na plataforma, que demora para entregar nota. Que não responde o aluno quando precisa. Que não responde o aluno. Né? Porque aluno precisa ser respondido e, de preferência, no menor tempo possível. Ele é muito bom dentro de sala de aula, mas ele não é um cara presente fora de sala de aula. Então, esse não é o perfil do cooperado Execop. Então, para chegar ao ponto de ser convidado, e aí é sempre no final da disciplina, aliás, não é nem no final da disciplina, é quando a gente vai realmente acertar o financeiro com o professor. 30 dias depois que a disciplina terminou, a gente vai acertar o financeiro com o professor. Geralmente é esse o prazo. Até lá a gente já pegou todas as informações, ele já teve que entregar as notas, enfim, todo o ciclo deles fechou, e aí a gente já consegue analisar, avaliar, né? E nunca é uma decisão solitária. Essa é uma parte também interessante. Nunca é o Felipe que decide como diretor acadêmico. Né? A primeira coisa que eu faço é vir as partes. Priscila, se esteve em sala de aula com esse professor, se foi ela responsável por guiar esse professor dentro dos corredores da Execop para entregar material, né, receber as notas, etc. Se não foi a Priscila, pode ter sido o João, pode ter sido outro cooperado nosso, mas a gente sempre vai abordar, né, os responsáveis pelo trabalho em conjunto com esse professor. E aí a tomada de decisão ela é também multidisciplinar. O aluno ele também é ouvido nessa tomada de decisão. A gente passa uma avaliação de reação desse professor e aí a gente faz a análise comportamental dele. Como foi a entrega em sala de aula, a didática, o material foi de acordo com o que o aluno estava esperando, a entrega dele em sala
como foi a convivência dele com os alunos. Então, são pontos fundamentais com que fazem que esse professor seja aproximado da gente. E pode acontecer, né, da gente fazer o convite, inclusive o professor falar, olha, muito obrigado. Não. É raro, né? É raro. Geralmente, os professores eles já vêm com a intenção de se tornar cooperados. Né? Porque quem indicou já falou da EZECOP, já explicou como é o modelo, já explicou, inclusive, com quem serão os pares deles, né, como cooperados dentro da EZECOP. Hoje o time é um time de muito peso, né, dentro do currículo. Vou dar um exemplo que é algo que a gente comenta sempre, né? Hoje o MEC exige de uma universidade, de um centro universitário, enfim, 40%, né, de mestres e doutores no seu quadro de professores. Né? A EZECOP tem muito mais do que isso. Tá? A gente hoje chega a quase 70% de mestres e doutores, isso porque alguns cursos mais recentes, eles não exigem tanto, né, uma carreira acadêmica tão profunda. Então a gente está também trazendo alguns especialistas, né, para o corpo docente da EZECOP. Mas a sua maioria são profissionais com uma carreira acadêmica já muito robusta. Mas fato é que ao momento em que a gente faz o convite, o professor ele é agregado ao time, né, ele tem que vir com essa visão. Se ele não vem com essa visão, é no onboarding que a gente transforma a visão dele. Porque geralmente ele não é um cooperado, ele não tem a vivência de cooperativista. Então a gente precisa fazer essa adequação do mindset do cara. Né? E, como eu falei anteriormente, uma das maiores preocupações que a gente tem hoje é a diversidade. Então a gente busca sim professores pardos, professores negros, procuramos, né, professoras mulheres, professores com outras relações, né, com mais diversas, né, com outros campos de conhecimento. O que a gente pretende com isso é ter realmente a capacidade de desenvolver dentro da EZECOP, né, não só um ponto de vista do que hoje é necessário sobre as demandas de um executivo de cooperativa, mas principalmente de um ser humano. As demandas sociais que vai esse universo traz pra gente. É o ser humano. Né? Então a gente pode ensinar técnica, como eu falei, no mapeamento de processos. A técnica pela técnica. Pode acontecer. Mas se eu não ensinar, se a gente lá na ponta não ensinar que dentro do mapeamento de processos, os processos são feitos por pessoas, tem alguma coisa errada. E às vezes eu não sou o melhor cara para ensinar isso, porque eu sou muito técnico. Né? Eu sou muito bom em ensinar a parte do processo. Então eu tenho que ter, dentro dessa estrutura desse curso de mapeamento de processos, uma disciplina para falar sobre pessoas. E aí vocês, né, falaram aqui como faz para uma pessoa, um professor que queira se integrar à EZECOP. Mas como faz para ser aluno da EZECOP, né? O Bruno aqui, ele é aluno da MBA de Marketing. Marketing e Vendas. Marketing e Vendas. Desde agosto. Se eu quiser Já se formando. ser uma aluna, como é esse processo para entrar na sala de aula de vocês? Júlia, a gente tem 2 processos, eu diria, bem básicos. Assim. O primeiro deles é uma parceria que nós temos com os estaduais, a EZECOP Rio é o nosso principal parceiro. Né? A EZECOP nasce de uma demanda do EZECOP Rio. Né? Então eu sempre brinco, né? Além de parceiro, na verdade é quase um padrinho, né, da EZECOP. A gente ouve muito, né, as demandas do Abdu, do Vinícius, enfim, de toda a equipe OCB Rio, para desenhar os produtos da EZECOP. Então, num primeiro momento, eu diria que esse seria o caminho mais ágil, mais rápido, né, que é participar, é ser participativo, é ser adimplente com o sistema OCB, né, e a partir daí estar ligado com as ofertas que a OCB, no caso Rio ou de outros estaduais que venham também trabalhar com a EZECOP, estejam ofertando, né, dentro do calendário do ano. Só né? Esse ano foram muitas MBA liberados pela OCB Rio. Né? Esse ano foram 4 vão ser 5, 5 provavelmente, 5 ou 6. A gente tem a previsão. Tem a previsão de 6 MBAs esse ano. Gestão de crédito e finanças de cooperativas e o MBA em inteligência artificial e data análise para a gestão de cooperativas. Esses são novos, estão saindo agora do forno, uma equipe toda reformulada, um curso realmente muito de ponta.
Além disso, tem as imersões, como eu disse. Então, a gente está com a imersão de Mondragon. A primeira etapa dela, que foi um curso online, já terminou. Né? E a gente está indo em setembro, então, agora de 2025, com 60 executivos, né? Para uma imersão dentro da Universidade de Mondragon, para um curso exclusivo em parceria com a Execop. É uma segunda etapa, né, que também prevê as visitas ao sistema Mondragon, que vem a ser hoje o berço do cooperativismo mundial. Né? Então, como fazer para fazer parte disso? Né? O sistema OCB seria, eu diria, o primeiro caminho. Felipe, por qualquer motivo, já ocuparam a vaga da minha cooperativa no sistema OCB. Geralmente tem limitação de vaga por cooperativa, né, no sistema, por uma questão óbvia. Né? Mas eu gostaria de ir. Sim, nós temos também, né, os modelos de contratação direta. Né? E aí é um modelo que muitas vezes a gente, dependendo da situação, consegue ter condições semelhantes, né, aos que a gente consegue propor, obviamente, para o sistema. Né? Então, há como fazer direto no site, execop.com.br, né, a contratação direta de uma matrícula de um MBA. Mondragon não. Mondragon a gente não liberou lá, porque é a nossa primeira, né, incursão, e a gente queria algo realmente um pouco mais controlado nesse sentido, e até por limitações da própria Universidade de Mondragon, que exigia um número máximo de alunos, que abriu uma restrição, eu diria até difícil para a gente administrar. Então, os modelos são modelos tradicionais. Se você quiser entrar direto em contato, execop.com.br ou 21 999 599 1001 ou 1003 ou 1005, enfim, são os 3 números da Execop. Então você entra em contato direto com a gente vai dar todo o suporte para fazer a sua matrícula, te explicar tudo, né, ou via OCB. Nesse nosso bate-papo a gente já falou como se tornar um cooperado, qual é a atividade da Execop com os cooperados, já falamos como se tornar aluno, mas agora eu queria perguntar para vocês, e o desafio de formar executivos que não necessariamente são executivos, médicos, dentistas, o cara é professor ali da cooperativa, como é que ele vai gerir aquele negócio? Fala aí desse desafio. A Priscila que tem um desafio. Não é? Que desafio? Pegar um médico para gerir uma cooperativa. E é muito interessante, porque isso a gente via dentro da sala de aula também, das escolas executivas dos quais nós nos formamos, enfim. Então a gente vê isso dentro da sala de aula do IBMEC, dentro da sala de aula da FGV, Dom Cabral e demais escolas executivas. Há profissões em que necessariamente deveria existir dentro do currículo, já da graduação, disciplinas voltadas para a gestão, pela maior probabilidade desse profissional vir a empreender ou se tornar um gestor. Né? Entre elas, você tocou, né? O médico, o veterinário, o próprio engenheiro, né? Arquiteto, enfim, diversas profissões, eu diria quase todas, de um modo geral, né? Deveria existir, mas não existe. Né? Um componente curricular que abarque gestão desde a graduação. Então esse profissional ele vem muitas vezes, inclusive, como especialista na sua área de atuação, mas zero de conhecimento em gestão. E raramente ele busca esse conhecimento antes de assumir a responsabilidade. Né? Esse é um problema, rapaz. Verdade. Raramente. Né? Então, assim, raramente ele se prepara para esse desafio. Então, eu diria que esses são 2 problemas. Né? Geralmente é um profissional já com sua carreira consolidada, já com sua agenda, né, limitada, e com uma necessidade de aprendizagem para a prática num curto espaço de tempo. Ele precisa aprender muita coisa num curto espaço de tempo. Geralmente são pessoas mais dedicadas também, porque já estão sentindo na dor. A dor já está vindo. Eles já sabem que a tomada de decisão de uma caneta pode botar tudo a perder. Né? E é o CPF dele, no final do dia, que está na roda. Então, são profissionais dedicados. Essa é a parte boa. Né? O que a gente observa é isso. Na média, não levam na brincadeira, não levam como se fosse mais um curso. Né? E aí o que a gente vê realmente é uma curva de aprendizagem exponencial, muito rápida. Ele, na primeira aula, não sabe absolutamente nada, na terceira, quarta aula, ele já está vendo diferença
daquilo que ele está aprendendo e ele está colocando em prática no dia seguinte. E aí ele fica mais entusiasmado, e aí ele quer mais. E isso muda a visão dele como aluno, né? Porque ele chega dentro da caixinha dele, ele está acostumado a lidar só com aquele mundo dele e passa a se desenvolver com outros alunos, muitas vezes, inclusive, de outros setores. Então, ele tem uma gama, um network tão grande dentro de sala de aula que abre a visão dele. Didaticamente, eu tenho uma curva de aprendizagem, só que isso é muito rápido. Nós temos casos de sucesso, né? Algo que a gente se orgulha muito. A gente teve uma aluna que era costureira, que sabia mexer muito pouco com o computador, não tinha nem e-mail. E a curva de aprendizagem dela foi incrível. E ela foi uma das nossas melhores alunas. Isso é muito importante. Às vezes só falta esse estalo mesmo, né? Esse insight aí que a cooperativa, que a Execop, por meio desses programas, que a gente vai falar bastante ainda sobre esses programas, porque tem MBA, tem imersão, né? Internacional, tem o programa executivo também. Mas antes de a gente até bater nessa questão, dar até um exemplo, eu faço parte do curso de marketing e vendas. E lá eu tenho colegas, né, que são dirigentes de cooperativas. E aí a Priscila trouxe aí a questão de networking. Tenho colegas que são de cooperativas de saúde, tem outro que é de trabalho, tem outro que é de agro. Então, olha a diversidade que o cooperativismo traz justamente dentro dos programas que a Execop trabalha. Se a gente puder agora, né, Júlia, falar dos programas, a gente tem MBA de marketing e vendas, MBA de gestão de projetos, MBA de metodologias ágeis, venho de inteligência artificial, governança cooperativa, o de crédito, finanças de crédito. E aí, alguns outros, a gente tem o de gestão executiva de cooperativa, que é o antigo PFGC. O PFGC ele se torna um desses MBAs. Temos o de gestão de negócio em saúde suplementar, né? E estamos desenvolvendo agora o voltado para a área de desenvolvimento de pessoas. Por uma demanda, né? Tem algum deles que vocês consideram que é o grande sucesso de procura da Execop? Olha, o de governança é um curso que ele nasceu com um propósito bem interessante. Tem só um detalhe que é importante frisar. Quando a gente fala do MBA, a gente está falando de uma pós-graduação lato sensu. Para ser um aluno de pós-graduação, necessariamente, isso é uma exigência do MEC, necessariamente você precisa ser pelo menos graduado, né? Ter uma graduação. Então o MEC exige que a documentação seja entregue no ato da matrícula. Fato é que os nossos programas de MBA, eles também são programas de formação profissional. O que significa isso? Que mesmo você sem ainda ser graduado, então você pode estar graduando ou não, você pode fazer parte dessa turma, né? E cursar todos os módulos como se fosse um aluno de pós-graduação. Só que você não vai poder pleitear o certificado de pós-graduação ao final. E aí o que diferencia é que no final, aqueles alunos graduados que optaram pela também emissão do certificado de pós-graduação vão realizar o TCC, que nada mais é do que um mini artigo que será publicado, né, em revistas especializadas, no nosso site, etc. Então, é só bom frisar isso. O curso de governança, Júlia, que você perguntou qual é talvez o curso que mais tenha força dentro do portfólio do Execop. Eu não diria que o de governança é o que mais tenha força, mas ele tem um objetivo muito claro, né, para o cooperativismo, que é profissionalizar a gestão executiva e os conselhos de administração e conselhos fiscais das cooperativas. Então, quando nós montamos essa ementa do curso, né, da formação profissional e MBA em governança executiva de cooperativas, a gente se baseou num outro projeto que a gente desenvolveu, que foi contratado pela OCB Nacional, a Execop foi contratada pela OCB Nacional para fazer a gestão do grupo técnico que desenvolveu a ementa da prova de certificação de conselheiros de cooperativas da OCB Nacional. Então, óbvio, se a gente estava lá desenvolvendo junto com esse grupo técnico, né, as principais cabeças pensantes do cooperativismo hoje a nível nacional, e a gente conseguiu absorver esse conhecimento, nós transformamos esse conhecimento na ementa desse curso, para que esse curso também fosse um preparatório para essa prova. E com isso, obviamente, a gente fortalece o objetivo da OCB Nacional nesse nível de profissionalização do conselheiro de cooperativa. E por que é tão importante profissionalizar o conselheiro de cooperativa? Porque, apesar de ser um cargo
muitas vezes, nomeação política dentro da estrutura da cooperativa, ele é um cargo de extrema responsabilidade. E muitos não são formados. Aquilo que a gente falou do médico, que sai, né, muitas vezes da sua área, zona de conforto, né, e assume responsabilidades para com uma cooperativa ou sua empresa, etc. Isso acontece também com profissionais que atuam no cooperativismo dentro da sua área, do seu ramo, e de repente são alçados a conselheiro de administração, a conselheiro fiscal, e nunca aprenderam nada sobre esse assunto. E acham que é mais uma atividade como outra qualquer. Não é. Né? A assinatura de um documento, a assinatura de um protocolo, ou o ato de aprovar as contas da sua cooperativa coloca em risco, sim, também a integridade do seu CPF. Porque ela pode passar por algum tipo de diligência, né? E, obviamente, você também ser arrolado como corresponsável por qualquer situação fraudulenta que possa estar lá. Isso não é debatido nos corredores da cooperativa. Né? Exatamente, inclusive, para não assustar, né, aquele cooperado que tem menos conhecimento técnico sobre o assunto. O que a gente coloca é luz sobre isso. É um cargo de responsabilidade, é um cargo de tomada de decisão, é um cargo de tomada de veto, poder de veto em relação à tomada de decisão de dirigente. Então, por isso, deve ser ocupado por profissionais capazes e treinados para tal. Então, essa é uma determinação da OCB Nacional que nós, Execop, abarcamos, né, e utilizamos, obviamente, os nossos esforços para fazer frente a ela. Então, eu diria que o de governança cooperativa é um curso chave. Não só para a Execop, mas eu acho que para o cooperativismo nacional de modo geral. Então, esses temas aí dos programas, né, que são os carros-chefe, programas de formação, né, e MBA, que são o carro-chefe da Execop. Esses temas, então, eles foram pensados justamente pelos executivos dentro do que vocês tinham de experiência, de que vocês analisaram em relação às necessidades das cooperativas. Então, a gente pode resumir dessa forma. Então, todos esses programas de formação MBA criados foram justamente para preencher aquelas lacunas identificadas não só pela Execop, pelo sistema OCB como um todo, como necessários para os dirigentes poderem, né, tocarem o projeto das suas cooperativas de uma melhor forma, certo? E continua sendo, na verdade, né? Quando eu falo hoje, a gente está desenvolvendo provavelmente um MBA na área de desenvolvimento de pessoas, isso é uma demanda que começou a partir de alunos, que são dirigentes de cooperativas, né? De encontros que nós fazemos, até, né, muitas vezes patrocinado pela própria OCB, como, por exemplo, o DIAC, né? Então a gente vai ao DIAC e a gente conversa com alunos ali fora da sala de aula, num ambiente, né, menos institucional, informal, né? Mais informal, mais leve. E a gente senta para tomar um açaí junto, né? E ali sai muitas vezes as dores, né, do que eles estão vivendo, do que está acontecendo na realidade e que, por um motivo ou por outro, na agenda de aula muitas vezes não chega para a gente. Por mais que a gente tenha diversos canais que o aluno sabe que pode pegar o WhatsApp, falar com a Priscila, falar comigo, mandar um e-mail, enfim, mas são nessas conversas informais que muitas vezes as coisas aparecem, aquilo que está lá dentro, né, lá no escondidinho aparece. Então, esse curso de desenvolvimento de pessoas a gente está realmente produzindo com um carinho muito grande e eu diria com um nível de customização muito alto para o cooperativismo, por entender que é uma dor específica da grande parte das cooperativas. Né? Felipe, mas as empresas também têm. Então, gerir gente é talvez a coisa mais complicada, né, no ato de administrar uma empresa. A gente sabe disso. Né? Mas, para além das empresas, o cooperativismo ele tem uma questão que eu acho que é super importante colocar na mesa, que beira o ideologismo. Beira a ideologia. Então, desmistificar isso é super importante. Exatamente. Né? Partir do princípio que a cooperativa não deve dar lucro ou sobra, como a gente quiser chamar, talvez seja o grande erro, né, dos gestores do passado. Né? Se a Execop ela não realizasse sobras, a gente não teria condição de reinvestir. Se eu vou distribuir ou não, cabe, obviamente, uma decisão coletiva, né, dos cooperados. Mas se ela não realiza sobras, eu não tenho como reinvestir. Eu não tenho como crescer.
Reinvestimento é crescimento. Então está na base da literatura de administração de empresas. E é isso que contrapõe muitas vezes o senso da ideologia do cooperativismo. Então, óbvio que a ideologia ela fortifica sim a estrutura muito mais cultural, e ela é super importante, mas no âmbito da gestão propriamente dita e da gestão prática, a gente precisa rever alguns conceitos. E eu acho que o caminho é esse, o caminho é a apresentação, é a discussão, é a sala de aula, mas é também, né, o desenvolvimento ali na prática. Ouvir nessas rodas de conversa, no açaí, né, no dia C, e falar, cara, onde é que está a dor de vocês? Onde é que a gente não está conseguindo ainda apertar o botão? Né? Pessoas, Felipe, olha, realmente a gente está com muita dificuldade de contratar ou dar adesão. Como é que a gente faz a adesão do cooperado? Como é que a gente traz ele para mais próximo? Então, observa que não é um curso padrão de desenvolvimento de pessoas. Sim. Né? Em que eu vou falar sobre departamento pessoal, sobre relações, né? RH. Não. Óbvio, isso faz sentido, sim, mas ele não é o todo. Isso é muito legal que você está falando, até a Juliana depois vai continuar aí na parte do bate-papo, só para pegar esse gancho. A gente vê, às vezes, muita empresa ou instituição, eu vou lançar esse produto ou serviço porque eu acho que vai funcionar. Sem saber se é necessidade do público-alvo. Aí vocês estão trazendo aqui que num bate-papo informal, que vocês pegam essas dores, essas necessidades e constroem algo que realmente é necessário. Isso é muito importante porque você tem aquela questão do olhar para o próximo, olhar para a necessidade, de que forma eu, como Execop, posso contribuir, porque na verdade, tudo bem, a Execop é um negócio, mas de uma certa forma vocês querem contribuir para o desenvolvimento das cooperativas e, consequentemente, para o cooperativismo de uma forma geral, né, Júlia? Sim, com certeza. O nosso negócio ele precisa fazer sentido. Isso aí, se o sentido ele não do faz propósito. sentido, se ele não tem propósito, ele perde a validade. Sem dúvida. E automaticamente o cooperativismo enfraquece. Vou dar um exemplo sobre isso que foi muito interessante. Meados de novembro, outubro, novembro, eu estava saindo de um ciclo num outro projeto que não tem a ver com a Execop, e eu tinha testado um modelo que eu não conhecia, que era gestão comercial utilizando já tráfego pago e growth hacking. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Na minha área, Júlia até leu uma mini-bio que de mim não tem nada, né? Enfim, eu estou doutorando em marketing por conta dessa experiência. A minha área é finanças, né? E aí eu saí dessa experiência nesse outro projeto e trouxe para a Execop. Falei, olha, gente, a gente está falhando aqui no comercial, eu vou focar nisso. E ali, inclusive, nasceu essa ideia da transição da Priscila para a presidência para eu focar também no comercial. Mas eu quero focar no comercial com essa equipe que eu testei lá no outro projeto, funcionou super bem. E são os caras lá de BH, né? Uma empresa de tráfego pago lá de BH. Vou trazer para a Execop. Ok. Foi dado o martelo, trouxemos então a Hacker para a Execop. Primeiro mês da Hacker, ela estruturou o primeiro funil da Execop, né? Adquirimos o primeiro bot, começamos a botar para rodar, com a ideia de, a partir disso, a gente ter um B2C bem desenvolvido. Quer dizer, a Execop ela vem trabalhando B2B desde o nascimento dela e nunca olhou para o B2C. Então, quando a Júlia me pergunta, Felipe, mas o aluno, né? Como é que ele faz para ser aluno? Hoje eu posso dizer, Júlia, se entrar lá no site, ele consegue fazer a matrícula. Tem um caminho já estruturado. Tem um caminho estruturado. Se ele entrar no nosso bot, ele consegue fazer a matrícula. Isso em novembro não existia. Quem desenvolveu isso foi a Hacker. E aí, trouxe a Hacker. E aí eu comecei a ser treinado por eles para ser o closer das operações desse funil. Então, um funil, ele nada mais é do que, né? Imagina um funil, você tem um monte de lead lá em cima, você vai nutrindo ele para ele vir descendo até a conversão da matrícula. Tem uma posição que é esse cara do fechamento, lá da ponta. E eu achava que com 20 anos de mercado eu sabia vender. Tem 30 anos de mercado, mas 20 mais focado, né, nos meus próprios produtos. Sei vender. Eu não sabia nada de venda. Minha venda era só feeling, não tinha nenhuma técnica. E eu comecei a ser treinado por esses caras, semana após semana. E eu comecei realmente a me interessar sobre o assunto, até que um ponto eu tomei a decisão de que eu não poderia, como Execop, manter esse conhecimento só para Execop. Mas peraí, Felipe, isso daí poderia ser um diferencial competitivo gigante. Sim, para os meus concorrentes, não para o cooperativismo. Eu não estou concorrendo com o cooperativismo. E aí eu propus ao CB Rio, ao Sescop Rio,
o desenvolvimento de um produto que é esse curso de aceleração em marketing, que nada mais é do que 78 horas para você, aluno, construir o funil de vendas da tua cooperativa. E o que a gente já está trazendo de resultado em cima disso? Com 1 a 2 semanas de aula, alguns dirigentes dizendo, eu dobrei meu faturamento. Eu dobrei meu faturamento. Só colocando em prática as ferramentas que esse curso me ensinou. Então, a gente não estava errado em pensar que isso poderia realmente fazer diferença para o cooperativismo. Óbvio, ainda de forma seminal. Mas se a gente consegue dar escala nessa estrutura, o pensamento se sustenta. Aí volta a questão da ideologia. A ideologia não é competição, é intercooperação. Então, aquilo que eu faço dentro da Execop, aquilo que Priscila faz dentro da Execop e dá certo, o que a gente mais quer é que todas as outras cooperativas sigam esse caminho. Pode ser até que não dê certo para as outras cooperativas, para os outros modelos de negócio, né? Mas elas vão ter que testar, porque a gente testou e funcionou. Tudo é teste. Tudo, exatamente. Então, a gente elimina algumas, né, pelo menos algumas arestas, e entrega um caminho das pedras, talvez um pouco mais melhor traçado. Poderia guardar, poderia botar na minha gaveta e falar assim, E eu, inclusive, falei para eles, na época, quando a gente contratou, falei, daqui a 1 ano, a gente vai estar num patamar que a gente vai chamar atenção com esse projeto e provavelmente vocês, eu vou fazer o convite para vocês se cooperarem, porque a gente vai querer replicar esse modelo em outras cooperativas. E vai ser importante que isso seja via Execop, né? Eu achava que fosse acontecer em 12 meses, isso aconteceu em 30 dias. Eles são cooperados, né? No primeiro mês eles se tornaram cooperados, né? Então, com isso, a gente teve condição de desenvolver um produto completamente customizado, né, para as cooperativas do Estado do Rio, que hoje é o Programa de Aceleração em Marketing. A gente já trouxe tantos pontos aqui para a conversa, né? Já falamos de governança, falamos aqui dos produtos, estamos falando de marketing. Eu queria trazer mais um ponto para a gente debater aqui, que é a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial ela é um desafio, mas também é uma oportunidade tanto para na área da educação quanto para os executivos. Queria saber, tanto que a Execop, né, ela vai ter ofertado um MBA sobre isso, né, que é a inteligência artificial e data analytics. Queria saber a visão de vocês de como a gente pode usar a inteligência artificial a nosso favor e não virar um desafio para a educação, para as empresas e ser uma peça-chave para alavancar os negócios, né? Assim, meu ponto de vista, vou só contribuir, vou deixar na mesa depois, Priscila também falar, mas meu ponto de vista é bem objetivo, né? É uma baita ferramenta, sabe? É uma baita ferramenta. E uma ferramenta não só para encurtar os passos de tempo de processos que a gente levava às vezes horas para realizar, mas para depurar, para melhorar, né, muitas vezes aquilo que a gente já produzia, né, e hoje com o artifício da IA, né, a gente consegue produzir melhor e mais rápido. Agora, tem um detalhe. Se você não conhece, se você não sabe a base, se você não sabe o que você está fazendo, não vai adiantar, né? Então, mas eu sei dirigir, tudo bem. Mas entre você dirigir um carro de passeio e você dirigir uma Scania, né, com 3 eixos, tem uma diferença muito grande, né? Você pode ser eficiente dirigindo carro de passeio. Para você chegar até ser eficiente dirigindo a Scania, você vai ter que, obviamente, passar por treinamentos. Então, o uso de IA, dessas ferramentas, né, elas precisam, na verdade, de um processo de amadurecimento. Eu não posso requerer também do meu aluno que ele saia do 0 ao 100 só porque agora ele tem acesso ao ChatGPT, né, ou qualquer outra inteligência artificial. Então, do lado de cá, a gente também está segurando a mão, né? A gente, na primeira aula, a gente faz uns disclaimers, assim, né? Quem já teve numa sala de aula nossa sabe que eu entro, falo algumas coisas, enfim. Uma das coisas que a gente introduziu esse ano, que não existia no ano passado nessa fala, é exatamente a questão do plágio pelo uso de inteligência artificial. Não é que o uso de inteligência artificial vai gerar plágio na realização de um trabalho da Execop. Não é essa a questão. Fato é que você vai continuar sendo responsável pelo resultado daquele trabalho que você vai entregar, sendo feito por IA ou não.
Então tenha o pensamento crítico sobre o resultado que a IA te entregou. É sobre isso. Né? Porque ela pode simplesmente pirar. Entendeu? Eu não posso dizer para o meu aluno que ele não pode usar IA. Até porque a gente estando ou não com ele vai poder usar. O que a gente tenta fazer é autorresponsabilizá-lo sobre as coisas que são geradas dessa IA, sobre o produto final. E tentar fazer com que ele entenda que dentro das normas acadêmicas e científicas, ele precisa seguir algumas regrinhas que são chamadas regras de ouro. Nós temos a disciplina de IA em gestão aplicada em todos os cursos. No início do módulo, né? No início Primeira disciplina que eu é o tive foi essa. primeiro, é o gostinho, tipo, olha, eu sei que você vai mexer com IA. Então tá aqui o meu produto para que você possa fazer isso de uma forma mais consciente. E isso tem sido muito positivo para a gente no decorrer das atividades. Até o presente momento, hoje, não tivemos problemas. Não, mesmo pessoal que está no TCC, muitos me perguntaram, a gente está com a disciplina hoje, a gente tem, eu acho que 98 alunos hoje nesse processo em TCC, de diversos cursos, né? Que estão lá redigindo os seus mini-artigos. E uma das questões foi exatamente essa, que a gente já colocou no manual do aluno, né, do TCC, e reforçou também em sala de aula. Felipe, então eu posso redigir meu artigo usando inteligência artificial? Eu diria que deve, inclusive. Né? Mas desde que você tenha domínio sobre a questão que você está, obviamente, atribuindo, né, como o conceito que você vai tratar dentro do teu artigo. Se você não tiver domínio, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ficar na mão da inteligência artificial. Né? E no momento em que a gente entrega, né, a disponibilidade de uma ferramenta como essa, sempre me remete ao velho tio Ben, né, do Homem-Aranha. Então é isso. Né? Um grande poder e vem grandes responsabilidades. Use de forma que isso some ao teu conhecimento. E não que seja um divisor, né, que possa colocar em risco aquilo que você vai entregar. Como experiência pessoal, posso falar que eu uso a inteligência artificial para economizar meu tempo, diria eu, de uma forma. Sem dúvida. Por exemplo, quando eu fiz meu TCC, por exemplo, você precisa de uma citação para comprovar, né, aquele argumento que você está usando. Então, eu sabia qual era a teoria, eu pedi para a inteligência artificial me falar. Me dá a página que tá isso aqui. Então eu falava, tá na página 350 do livro. Eu não precisava ler até a página 350. Eu achava a citação que eu precisava, porque eu tinha esse conhecimento da teoria, e me economizou muito tempo, porque eu não precisei ler até a página 350. Eu acabei de terminar o meu mestrado em administração. Então ele foi muito útil para mim para organizar ideias, para ler artigo, para fazer a tradução de artigo. Tinham artigos que estavam escritos em alemão. Então, por favor, faz esse serviço, mas mercúrio para mim, para que eu possa usar esses dados. Então, é olhar para essa inteligência artificial com um pouco de cuidado e entender que, sim, vai precisar passar por um crivo. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não pode. Exatamente. Eu confirmava, pegava o livro e ia na página 350 para confirmar. Não, a citação tá aqui, então tá tudo certo. Porque às vezes pode errar também. Otimiza tempo. Otimiza tempo. E a ferramenta pode errar, por isso precisa desse critério humano. O double check ele é fundamental. Então, assim, usar mais de uma, né, ferramenta é importante. Né? Eu não vou ficar citando aqui. Eu sou assinante de pelo menos 4 ou 5, cada uma para tarefas complementares, mas muitas vezes, quando é um assunto que eu não domino muito, eu sempre checo em 2 fontes diferentes. Né? Então, faço um questionamento numa e depois faço na outra e checo se as respostas são coerentes. E principalmente aquelas IAs que te entregam já também a referência bibliográfica do que elas estão usando. Né? Então, a diferença no momento em que você realmente assina, a versão paga, ela é mais coerente, ela é mais acurada do que a versão gratuita. Então, se você está utilizando muito isso, está economizando o seu tempo, faz sentido, talvez, você fazer esse investimento. Né? Mas, assim, a gente não é contra em hipótese nenhuma. Né? A gente só deixa muito claro sempre que a resposta final,
quem vai assinar vai ser você. Então, vocês já estão deixando um gostinho de quero mais aí desse MBA de inteligência artificial, falando desse tema. Eu acho que é uma forma de venda, já está aprendendo. Cara, esse curso ele tem uma coisa muito interessante que eu não encontrei em outros cursos. Aí eu posso até falar porque eu participei bem ativamente no desenho do curso, né, da ementa do curso. Primeiro, explicar um pouco como funciona essa lógica, como é que a gente desenha um curso. A gente falou, né? A gente primeiro pega a demanda, né? Então, pessoas estão com problemas de contratação, de gestão de pessoas. Ok, já sabemos qual é a demanda. O que os principais cursos das melhores universidades do mundo falam sobre esse assunto? É a primeira coisa. A gente não se restringe a trabalhar só com as melhores universidades do Brasil. Então a gente vai aonde é referência no mundo. Então, sim, a gente vai nas universidades, nas principais universidades, ver o que esses caras estão tratando, né? E se tem coerência com a realidade brasileira e, obviamente, no nosso caso, com a realidade das cooperativas brasileiras, né? E aí, a partir daí, a gente começa a traçar a nossa ementa. Nesse curso de IA, a gente fez um negócio que eu realmente não vi em outros, que é ter disciplinas específicas por ramo. Então, você tem uma disciplina que vai falar sobre inteligência artificial ligada à gestão de pessoas, outra gestão de marketing, outra gestão de tráfego em cooperativas de transporte, né? Felipe, caramba, mas quem não é de transporte vai ter que fazer essa disciplina? Vai. Porque vai abrir a cabeça. É, isso aí. Entendeu? Vai abrir a cabeça. Aquilo que você comentou. A turma, ela é multidisciplinar, é multiramo. Os grupos também. Então, quando os grupos se formam, e boa parte das nossas atividades a gente propõe, inclusive, que seja em grupo, exatamente por isso. Né? Para que você possa discutir com outras pessoas que tenham conhecimentos diversos ao seu, para uma tomada de decisão no momento que vocês estão analisando um caso real, ou uma atividade avaliativa. Então, é até um modelo muito parecido com os modelos Squad que o pessoal usa em startup. Então, no momento que você está trabalhando, o Bruno falou, né? Ele é do sistema e ele estava trabalhando com um dirigente de uma cooperativa de saúde, com um dirigente de uma transportadora, cooperativa de transporte e etc. Eles se encontram para definir o melhor caminho, para encontrar a solução daquele problema que é a atividade avaliativa daquela disciplina, todo mundo aprende. Não aprende só sobre o ponto de vista do problema, aprende na troca. Isso aí. Então, vai fazer muito sentido todos assistirem disciplinas, mesmo que não seja, né, a aplicabilidade no seu ramo específico. Você vai aprender alguma coisa com isso. Antes de a gente entrar no último tema, porque o nosso horário do bate-papo está tão agradável, mas antes de a gente entrar no último tema, que vai ser Mondragon, falar desse desafio de vocês aí, só me tira uma dúvida. E para o professor, negócio de inteligência artificial? Porque antes o professor tinha todo o conhecimento. Não, eu que sei. O pessoal vai aprender o que estou dizendo. Aí você chega na aula, o aluno já sabe. Já sabe. Ou pesquisa na hora que você está falando. E aí? E o desafio? Não é de hoje, né? Isso não é de hoje, não. Isso com o advento do Google já quebra muita gente. A primeira coisa eu acho que é deixar o ego de lado. Né? Eu acho que aquela figura do professor... Não sei se vocês frequentam salas de aula. O curso da EZCOP ele é 100% online. Ele é ao vivo, mas é online. Isso. Mas as salas de aula, antigamente, elas tinham um palquinho. Um púlpito. Né? Para demonstrar autoridade. Então, o professor ficava mais alto que os alunos. Isso hoje não faz o menor sentido, para começar. A pandemia trouxe vários problemas, mas trouxe também um avanço de tecnologia muito forte na área da educação. Então, hoje, no Zoom, todo mundo é igual. No Meet, todo mundo é igual. Né? Numa plataforma de streaming, todo mundo é igual. Eu acho que a primeira coisa que houve em termos de mudança foi isso. Né? O professor ele deixa de se ver, né? Ele precisa deixar de se ver como a única fonte de conhecimento daquele ambiente. E ele começa, na verdade, a se encontrar como talvez um maestro. O maestro não necessariamente é o cara que toca todos os instrumentos, né? Mas ele é o cara que conhece da métrica e da forma como esses instrumentos precisam se encontrar para que eles sonhem da melhor forma possível. Então, o professor, enquanto período de aula, ele é só o cara que vai inocular algumas ideias para que essas discussões aconteçam, para que a experiência coletiva da produção desse conhecimento, né, pela turma, possa realmente fazer dessa sala de aula um ambiente único e que nunca vai se repetir.
né? É o que eu falo sempre, né? Essa aula nunca vai se repetir, porque amanhã a gente já adquiriu a experiência de hoje. Então, se eu tentar repetir amanhã esse conhecimento que a gente está discutindo hoje, já vai ser diferente. Então, o uso da inteligência artificial para o docente, ele veio com 2 vieses importantes. O primeiro, isso que você acabou de falar. O aluno, muitas vezes, ele vem muito bem preparado. Né? Isso é ótimo, porque eleva o nível da turma. Né? Então, assim, tem uma coisa muito interessante quando a gente pega uma turma muito eclética. E a Execop tem isso, até porque tem pós-graduando junto com o pessoal que não tem nem graduação. Né? Então, teoricamente, a defasagem de conhecimento poderia ser um obstáculo. Não é. Porque o que a gente faz é a gente identifica. Isso é professor quando tem essa experiência. Da nossa experiência de ensino. É muito interessante. Você entra em sala de aula, você já vê quem é o cara que mais participa. E aí você já começa a pegar. Esse cara vai ser a referência. Eu tenho que suprir a expectativa dele. Mas ele, como é o cara que mais participa, provavelmente ele é o cara que tem a expectativa mais alta. Ou 2. Se eu suprir a expectativa dele, o meu trabalho agora vai ser trazer todo mundo para esse ponto. Então, esse é o desafio de uma sala de aula de alta performance. Né? É permitir que todos realmente entreguem o seu melhor. Né? E não que o professor seja o único cara que entregue o seu melhor. Né? De certa forma, é o contrário. Né? É o famoso sala de aula invertida mesmo. Sabe? É o contrário. Eu só saio satisfeito de uma sala de aula como professor no momento em que eu vejo que todo mundo foi para algum outro patamar superior àquele do início da aula, do início do curso. Né? Mas pô, eu poderia até ter ido um pouco mais. Poderia. Continua. Isso para o professor é muito gratificante, né? Continua. Sabe? A sala de aula não encerra o conhecimento. Ela é a fagulha. Riscou a pólvora, tá correndo aí, cara, continua a estudar esse negócio. Entendeu? Continua a evoluir. E depois traz pra gente. Né? Então, acho que a Priscila tocou num ponto que é muito interessante. Isso é uma profissão muito desafiadora, a profissão do professor. Eu tenho várias profissões. Executivo, dirigente, diretor. A que eu mais me desafio é quando eu estou em sala de aula. A que eu mais fico nervoso, mesmo depois de 10 anos de sala de aula, né? A que mais me deixa nervoso é dentro de sala de aula. Não é aqui. Aqui eu estou super tranquilo. Dentro de sala de aula é um negócio de louco. Mas, Felipe, você faz isso há tanto tempo? Eu faço. Mas é quando você está mais exposto. E aí é que tá. É onde entra a humildade. Entendeu? Eu dei um curso há um tempo atrás, não tem muito tempo. Eu, sinceramente, quando me convidaram, eu falei, não sou o cara para fazer esse curso. Não sou. Não conheço sobre o assunto e não conheço sobre o ramo. Mas o coordenador me pediu, né? Nem foi pela Execop. O coordenador me pediu, Felipe, eu não conheço ninguém que possa fazer isso. Pô, quebra essa para mim. Como eu falei, é um grupo muito fechado, né, de profissionais, e a gente quebra um para os outros. E aí essa questão eu fui estudar. E o tema era inteligência, não, nem era inteligência artificial, era inovação e tecnologia em finanças aplicado ao sistema de transporte e logística. Era um MBA. Só de profissionais da área de transporte e logística. Eu não sou de transporte e logística. Né? Eu sou de finanças. E aí eu parti do princípio que, das duas, uma, ou eu chegava botando banca, né? Ou eu chegava na humildade dizendo, galera, é o seguinte, pesquisei aqui uma porção de coisa, vou trazer uma porção de coisa para vocês e a gente vai desenvolver juntos essa disciplina. É a primeira vez que ela é ministrada, esse curso é novo, a gente não sabe exatamente, né, qual vai ser o resultado final. A única coisa que eu tenho certeza é que eu vou desafiar vocês a sair da zona de conforto. Que eu vou mostrar o que é tendência no mundo em relação à tecnologia aplicada a finanças no mercado de vocês. Foi a pesquisa que eu fiz. A partir daí, cada um vai seguir o seu caminho. Cara, deu muito certo. Porque esse disclaimer do início, foi 1 minuto que eu falei para 18 horas de curso, botou todo mundo no mesmo patamar, inclusive eu. Então, a inteligência artificial me ajudou a desenvolver essa disciplina e, no final, o que eu pedi de trabalho era que eles, alunos, desenvolvessem em grupo os prompts, a evolução dos prompts de um problema, de uma solução para um problema da empresa deles. E eu não queria a solução do problema, eu só queria analisar os prompts. Só engenharia de prompt, mais nada.
para eu entender qual foi a lógica que eles utilizaram com as referências do que a gente tinha estudado em sala de aula. O que saiu dali? Né? Uma porção de coisas que eles nunca tinham pensado para resolver problemas reais das empresas deles. Isso poderia ser aplicado às cooperativas? Óbvio que sim. E é isso que a gente vai, obviamente, fazer como modelo para dentro do MBA em IA. Então, tudo dentro do MBA em IA vai ter, na verdade, esse cunho de resolução de problemas reais dos próprios alunos dentro do cotidiano das suas cooperativas. É para isso que serve uma sala de aula como essa. Não é um conteúdo que você vai absorver e vai botar depois num livrinho, na prateleira, na gaveta. É para resolver problema. É para no final, gerar a gente resultado. tem aquilo que a gente espera, né? Que é a aproximação conteúdo, aluno e prática. E a entrega de um produto no final. Que é exatamente isso que o conhecimento deles fez. Eles vão aprender a desenvolver coisas para resolver problemas. É isso. É fundamental. E desenvolver novas ferramentas e novos produtos e gerar resultado. E aí novas dores. E aí a gente entra com novos projetos. Pessoal, problema não falta. Exatamente. Problema não falta. Mas que bom que temos as soluções. E a gente, antes de fechar, só para tocar no tema, vocês não satisfeitos em conquistar o Rio de Janeiro e o Brasil, né? Querem agora... Fala esse negócio. Vão para Espanha. Mondragon. Como é que surgiu essa ideia? Em linhas gerais, o que as pessoas, os dirigentes vão encontrar lá nessa imersão? Se eu disser para vocês que há uns 10 anos atrás, a Execop tem 5 anos. Há uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, eu um dia acordei com o nome Mondragon na minha cabeça. Chega a me arrepiar. E eu falei com a minha mulher. Falei, cara, acordei com um nome na cabeça, Mondragon. E aí eu fui pesquisar o que era Mondragon. Nunca tinha ouvido falar. Nunca. Eu não era de cooperativismo, estou falando de antes da Execop. Né? E eu fui pesquisar, descobri que era uma cidadezinha, que era um ovo, né? No País Basco, na Espanha, que não tinha nada. Falei, cara, que doideira. Né? Por que isso veio num sonho para mim? Porque na minha cabeça, dormi, acordei com o negócio na cabeça, foi um sonho. Passou. Execop veio. Tararara. Ano passado, um dos nossos cooperados, Marcelo Saraceni, professor de carreira, um cara muito tarimbado no mercado da educação executiva, me abordou falando, Felipe, eu tenho uma parceria já de uns 4 anos com a Universidade de Mondragon. Se você enxergar que há possibilidade, né, de desenvolver alguma coisa com eles pela Execop, eu sou o caminho. Falei, cara, agora, pede para eles um curso, né, sobre gestão baseado no modelo de Mondragon. O modelo de Mondragon, ele nasce no pós-guerra. Então, no pós-segunda guerra, eu não vou contar absolutamente tudo, porque realmente eu não tenho esse conhecimento. Aliás, eu estou indo para lá para aprender. Mas depois da Segunda Guerra, a Europa estava arrasada, a Espanha também. Né? E ali na área de Mondragon, um padre, um pároco, né? Desenvolveu um modelo de cooperativismo local que basicamente fez com que a cidade se desenvolvesse muito mais rápido do que em outros locais. Depois veio a Guerra Civil Espanhola, etc., mas eles são desenvolvidos dentro do cooperativismo. E hoje, né, acaba que a Universidade de Mondragon, o MIC, que é o Centro de Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Mondragon, que inclusive a gente vai visitar, eles são a base, né, do que hoje está acontecendo no cooperativismo para o mundo. Então, o Marcelo trouxe o contato, a gente desenvolveu a 4 mãos, então, esse curso, né, isso há uns 6 meses atrás, e aí a OCB Rio se propôs, né, a adquirir 60 matrículas para 60 executivos, né, do Estado do Rio, executivos de cooperativas do Estado do Rio, para que a gente fizesse desde um curso online. Então, primeiro foi uma adaptação, um período de 4 semanas, de aulas semanais, com os professores da Universidade de Mondragon ao vivo, só que ainda online, para que a gente tivesse a capacidade de absorver todo o conhecimento que a gente vai absorver nas imersões, que serão 5 dias, na parte da manhã dentro da sala de aula da universidade e à tarde visitando os centros de pesquisa, os centros de tecnologia e as principais cooperativas locais, né? Mas com discussões muito técnicas, até porque esse curso também
está fazendo parte da estruturação do Pacto Cooperativo do Estado do Rio. Então, a gente tem uma responsabilidade extra com esse curso esse ano, né, que é fazer com que esses 60 executivos tragam soluções que possam ser abordadas, inclusive em mini artigos que eles vão ter que redigir até novembro para apresentação no evento do Pacto Cooperativo. O que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Né? É um desafio gigantesco para a gente. A gente está acostumado a promover evento, a gente está acostumado a promover eventos até relativamente grandes. A gente faz um TEDx fora do cooperativismo, estamos tentando trazer o TEDx para o cooperativismo também, por sermos associados ao TED Talk. Mas essa tem uma característica, eu diria, diferenciada, porque Mondragon é interior do País Basco. Então, assim, é uma cidade que não tem nem hotel. Arrasate não tem hotel. A gente vai ficar em Oñate, que fica a alguns quilômetros de Arrasate, onde fica Mondragon. Então, vou dar um exemplo. Eu estou com um problema para conseguir tradutor. Né? Se fosse em Bilbao, se fosse em Madrid, era fácil. Né? Aí eu estou tentando contratar alguém de Bilbao, que fica a 1 hora de distância, para todo dia estar com a gente, né, dentro de sala de aula, para traduzir simultaneamente para os alunos, porque o espanhol basco, o espanhol de uma forma geral já não é uma língua muito fácil de entender, para quem nunca estudou. Acham que é, mas não é. Não é. Mas o espanhol basco é muito mais complexo, né? E assim, a gente precisa ter um tradutor, e eu estou focado nessa incumbência de encontrar uma solução para isso lá. E veja, não é assim, pequenas coisas, né? Por ser uma região um pouco mais afastada, tem o seu nível de complexidade. Mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser o primeiro de muitas outras experiências com eles. Sem dúvida. E eles são muito amigáveis. Apesar de serem bem quadradinhos, né? Assim, a experiência está trazendo que o nível de flexibilidade que o brasileiro, principalmente o carioca, tem, né, nos seus arranjos, bem pouca. Não cola lá. Então, a gente tomou. A expectativa está alta lá, porque assim, são 2 turmas, foram 60 ao total, né? 60 alunos. E em 2 dias as inscrições se encerraram. Então a expectativa está alta, tanto das cooperativas quanto nossa. E o mais bacana, o certificado ele vai ser emitido pela Universidade de Mondragon, e depois aqui a gente faz o reconhecimento desse certificado como uma convalidação, é um certificado de curso livre. Então a Execop tem total condição também de convalidar esse certificado pela Execop, e o fato da convalidação já libera esse aluno para eliminar pelo menos uma disciplina específica dos MBAs. Disciplinas essas, obviamente, têm a ver com gestão de cooperativas. Então, observa que tem sempre uma bonificação, né, agregada. É uma gestão integrada dos nossos cursos. A educação continuada. A ideia é essa. A ideia é que eles, né, aluno Mondragon, se sinta à vontade para que na sequência ele continue com a gente, né, já num novo MBA, por exemplo. Tá certo. A gente ficaria, né, Júlia? Horas muito aqui. Tempo, porque tem muito conhecimento. Mas, infelizmente, não é possível. Esse bate-papo foi muito enriquecedor, muito legal conhecer o trabalho de vocês, da Execop, essa visão que Priscila e Felipe têm da cooperativa, do cooperativismo. Vocês que são novos no cooperativismo, né, a gente pode dizer assim, desde 2019. E a gente encerra, né, Júlia, mais um Resenha Cop. Só agradecendo. Agradecendo muito pelo conhecimento, pelo bate-papo, com muito conteúdo, com muito insight, muita observação legal. Eu tenho certeza que quem ouviu esse papo aqui tá com a cabeça borbulhando de novas ideias e querendo ser aluno da Execop. Pode procurar a gente no nosso site. Nossas redes sociais devem estar lá. Como é que faço a inscrição para o MBA de Inteligência Artificial? Que esse vai bombar, a gente falou bastante. Então, pessoal, a gente se despede aqui agradecendo Felipe, Priscila, pela participação, pela gentileza de estarem aqui, terem chegado de viagem aqui para o Rio de Janeiro, né? Hoje, participando aqui do nosso programa. E vocês estão sempre, o convite está sempre aberto para vocês, todos da Execop. Né, Júlia? Com certeza. Obrigada, gente. Obrigado. E, pessoal, muito obrigada. A gente encerra aqui mais uma edição do Resenha Cop, convidando vocês a assistir o nosso conteúdo na íntegra e fiquem de olho nas nossas redes sociais e até a próxima edição. Tchau.